Boa noite. Sejam todos bem-vindos. O nosso fórum, o ciclo de debates da Associação da Parada, junto com a Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, junto com a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, a Associação da Parada, ela se uniu a esses apoiadores para trazer para vocês um tema muito importante, que é falar sobre da invisibilidade ao protagonismo. Sexualidade e pessoas com deficiência. Empoderamento LGBTQI. Damos início ao 17º ciclo de debates. Vou chamar o Marcel para ele dar sequência. Ele é o nosso cerimonialista. Quero agradecer a toda a diretoria da Parada pela paciência, compreensão, por toda a garra desses dias. Ao Renato Viterbo, porque é a pessoa que estava lá todos os dias e foi essencial para que esse ciclo acontecesse. A Cláudia, que é a nossa presidenta. Ao Nelson, que ficou responsável pelas bagagens e pelas idas e vindas dos nossos equipamentos. E todos vocês que estão presentes aqui hoje. Muito obrigado. Boa noite a todos. Como o William falou, sou o Marcel, da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência. Muito contente e feliz de estar conduzindo aí o evento com o pessoal da Associação da Parada. Então, alguns informes. Esse evento ele acontece com recurso de intérprete de Libras, audiodescrição via FM 99.1, com a nossa colaboradora e audiodescritora Iris, da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, a quem eu agradeço em nome da associação. Boa noite a todos e todas. Em nome da Associação da Parada, gostaria de agradecer a presença de todas e todos, né? Agradecer a presença da nossa secretária municipal da Pessoa com Deficiência, Marinalva Cruz, por estar nos agraciando com sua presença nesse evento. Agradecer a Janaína Rodrigues de Lima, representando a Secretaria Municipal de Direitos Humanos, Coordenadoria LGBT. Gostaria de agradecer ao William Ladeira, né, representando a OTEC. Dizer, em nome da Associação da Parada, que eu agradeço a todo o voluntariado que esteve presente todos esses dias, né, o Joseph, principalmente. Agradecer a todos os diretores da Associação da Parada, Nelson, Gilson, Adriana. Agradecer a presença de pessoas que contribuíram para que esse evento acontecesse, o Maciel, a Silvana, pessoas já conhecidas de nossa luta, do dia a dia, né? Mas que cada vez que a gente chega lá e fala, olha, vamos nos unir, vamos fazer um evento lindo, eles estão sempre de portas abertas. Queria dizer que é muito importante, por vários motivos, estar aqui hoje. Eu já fui aluno da instituição, né? E assim, voltar hoje aqui me deixa muito feliz, porque há 8 anos atrás, né, eu nem sonhava um dia estar na diretoria da Associação da Parada, né? Eu era apenas um aluno e hoje eu estou aqui. Quero agradecer a Mirna também, né, que nos eventos que acontecem no mês do Orgulho LGBT, ela está lá sempre correndo para lá, fazendo visita técnica, e aí a gente, Mirna, o que a gente pode melhorar aqui? E aí ela vai dando um jeito e a gente consegue chegar no mais próximo do possível, ideal, para que agracie e contemple a todos, né? Agradecer a presença, mais uma vez, de todos, agradecer o William, né, o William Salvador Martins, que organizou o ciclo maravilhosamente bem, os temas atuais, né, da nossa comunidade, e que a gente precisa falar cada vez mais, né, da pessoa com deficiência, do suicídio, da questão da vulnerabilidade, da questão do idoso, né? Eu estou aí chegando, os cabelinhos brancos aqui, então cada vez mais a gente tem que falar sobre esses temas, porque é importante, o tema, ninguém vai fugir, né, de uma situação dessas que a gente discutiu por toda essa semana. Boa noite a todos e todas. Primeiramente, eu quero agradecer pela oportunidade de estar aqui, Renato, William, Jana. Muito obrigada. Para a gente tem sido extremamente importante essa parceria, e eu lembro naquela nossa primeira reunião e fiquei super contente que isso não só teve o desdobramento
na parada do ano passado, mas que teve continuidade e que continua tendo continuidade. A prova disso é esse encontro de hoje. Então, quero já deixar aqui de novo a SMPED à disposição para que a gente continue junto, trabalhando e fazendo com que a parada seja sempre a mais inclusiva possível e melhorando a cada ano. Então, esse é o nosso desejo enquanto secretaria, entendendo sempre que a deficiência é apenas mais uma característica entre tantas outras que nós temos, independente de de qual seja o tipo de deficiência. Então, muito obrigada a cada um de vocês envolvidos diretamente ou indiretamente, em todas essas iniciativas, em todos os eventos e na parada, enfim. Tem muita gente nos bastidores trabalhando para que todas as pessoas tenham mais visibilidades e, acima de tudo, tenham os seus direitos garantidos, porque, independente de qualquer coisa, somos todos seres humanos e isso é o mais importante. Boa noite a todos, a todas e a todas. Eu acho que, primeiramente, dizer que é uma imensa satisfação estar aqui no encerramento desse ciclo de debates e acho que, aos meus 43 anos, na expectativa de vida de 30, e para quem é uma estatística, porque eu já passei pela situação de não estar viva hoje, acho que eu estou aqui hoje colhendo coisas que eu plantei lá atrás enquanto militância. Estou hoje, enquanto gestora, na Secretaria de Direitos Humanos, na Coordenação de Políticas Públicas, mas eu acho que o caminho justamente é esse, neste momento que a gente está aí de mudança, mas o caminho da união, dessa junção, dessa discussão de pautas, de vulnerabilidades, de pessoas. E a gente tem tentado aí há algum pouco tempo tentar fazer um trabalho com a Secretaria com Deficiência, mas não só com essa da pessoa com deficiência, mas não só essa secretaria, mas também com a do idoso, com a da mulher, porque é LGBT, mas é pessoa com deficiência também, é pessoa vivendo com HIV, é uma pessoa também que é idosa, e eu acho que o momento é esse, da gente pensar mesmo o quanto vai ser necessário daqui para frente a gente estar cada vez mais junto nas pautas, nas discussões, nos movimentos, mas também nos serviços, nas políticas. As políticas precisam conversar entre si, porque, de alguma maneira, a gente está se encontrando não só nos corredores, mas acho que também com a nossa população e com a nossa vulnerabilidade. Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao TEC. Agradeço o William, que já é nosso parceiro já há muito tempo, e dizer que a UTEC, há 20 anos, ela é inclusiva, inclusive tem um projeto chamado Cozinha e Voz, ela é pioneira, onde ela deu oportunidade, já há 4 edições, de ter as trans com cursos de gastronomia aqui, ou seja, mais oportunidades, mais empregabilidades. Primeiramente, eu quero agradecer por participar desse importante evento, e também parabenizar o ensejo de todos os organizadores dessa maravilhosa iniciativa e dar voz à pessoa com deficiência que é tão invisibilizada pela sociedade. Bom, primeiro eu quero falar que eu me chamo Ivone, conhecida como Gata de Rodas. Sou uma mulher cadeirante, bissexual, tenho formação superior em ciências contábeis, também sou blogueira, militante, ativista pela causa da diversidade sexual e da mulher com deficiência. Bom, eu tive poliomielite quando eu tive 6 meses de nascida. Além de não andar, eu tive um problema no braço direito, no qual eu também não tenho mobilidade. Bom, o meu processo de descoberta da minha bissexualidade foi tranquila, não houve nenhum tipo de momento específico, eu me descobri deficiente, desculpa, bissexual, enfim, não, foi tranquilo, a gente já sabe quem é quando nasce, E logo ao me despertar a minha sexualidade, veio junto a minha bissexualidade, onde eu tive a certeza de quem eu era, já numa fase mais adulta, onde eu já sabia o que eu gostava e o que eu não gostava. Bom, os meus primeiros relacionamentos afetivos foram com homens, porque eu estava atraída, claro, por eles. E futuramente me relacionei também com mulheres, que também, para mim, não teve problema, não teve diferença, é a mesma coisa, a atração é a mesma. Foi super tranquilo, mas eu achava que ia ter problemas futuro, em questão de eu depender de pessoas, de acompanhante, família, enfim, mas mesmo assim eu não me fechei, não dei ouvido ao que poderia acontecer futuramente comigo.
A invisibilidade, eu vou falar um pouco sobre a invisibilidade. Por que acontece isso? É um assunto que, geralmente, quando fala em pessoa com deficiência, gera em torno de acessibilidade e inclusão. Mas há um outro aspecto que não é falado, que é a invisibilidade, que é de extrema importância falar sobre a invisibilidade da pessoa com deficiência. Conforme o censo em 2010, aproximadamente 46 milhões de brasileiros, cerca de 24% da população, declarou ter um tipo de deficiência, seja ela mental, motora, visual, auditiva. E analisando o sexo, 26,5% da população é feminina e 21,2% é masculina. Mas o censo não diz que a maior parte dessa população tem homens e mulheres com deficiência. Ou seja, somos invisibilizados pela sociedade em termos de gênero. Essa invisibilidade da pessoa com deficiência não deixa de ser uma forma de exclusão social. E de onde invisibiliza isso? Por que nós somos invisibilizados? Sinceramente, eu não sei por onde começa. O começo, assim para mim, o ciclo é como um vicioso. Começa da família, sociedade, governo. Aí fica aquela roda viva, vira aquela manivela lenta. Quando é o assunto inclusão, piorou. A acessibilidade da inclusão da pessoa com deficiência é muito lenta, é muito parada. Só que é tão emperrada que ainda mais a engrenagem do assunto da sexualidade da pessoa com deficiência, nesse ciclo vicioso, ainda atrai o tabu da pessoa com deficiência e a religião. Não basta ser só esses três. Não basta ser só família, sociedade e governo. Temos também o problema do tabu da sexualidade, temos também o problema com a religião. Parece que a sociedade acha que a pessoa com deficiência, e não só a mulher como a deficiência, também o homem, pois essas pessoas são tratadas sem gêneros. Ou seja, a gente só é visto como pessoa com deficiência. Você não ouve falar, o homem com deficiência, a mulher com deficiência. Não, nós estamos tudo no pacote só. E um exemplo aí bem vivo é nas questões de banheiro, uma coisa básica, onde você entra, é unissex. Agora sim, está mudando um pouco. Mas até então, a gente era tudo junto e misturado numa coisa só. Então, é essa questão que nos preocupa, porque existe o homem, existe a mulher, e nós continuamos aí, nessa invisibilidade. Nesse contexto, eu costumo dizer que enquanto a galera LGBT que não tem deficiência já está lutando cada um pelas suas letrinhas, e já estão até desconstruindo a questão de gênero, nós ainda estamos lutando para ser homens e mulher na sociedade. O fator que contribui ainda com essa invisibilidade é o fato de muitos dependerem da ajuda de família. Alguns alguns de nós temos um problema de depender de ajuda, dependemos de como falar, como vamos ser recebidos, como nós vamos ser aceitos pela família. Então, existe esse entrave, nós paramos ali. Será que nós vamos fazer... Porque a gente, quando depende de uma pessoa, a gente tem medo de fazer o mal, porque a gente, quando fala em LGBT, já pensa na coisa ruim, na coisa negativa, aquela questão de expulsar. Ai, será que... Porque isso acontece muito com as pessoas que não têm deficiência, né? Quando a família sabe, nem todos agregam, todos expulsam, quer dizer, a maioria expulsa e acaba... A gente vendo esse parâmetro, a gente pensa que vai acontecer isso com a gente também. Então, a gente tem esse certo medo de nos decepcionar a família ou a pessoa que nos acompanha. E também tem a questão do preconceito mesmo, né? Então, tem gente que não aceita, o homofóbico, e a gente começa a ter medo de represálias. Meu nome é Leonardo, meu sinal é esse aqui, tá? Então, eu sou surdo. Eu quero explicar um resumo de como foi a minha vida como surdo dentro da sociedade LGBT. Ela é lésbica e é surda também, tá? Pensa que só nós dois somos gays e somos surdos. Nós estamos combinando, vamos casar, não.
Então, nós somos surdos. Eu quero falar como foi a minha vida dentro da sociedade, como que aconteceu tudo isso. Bom, eu sou artista, então eu cresci trabalhando com teatro, várias coisas, filme, cinema, vídeos, museu, trabalho no MAN agora. Então, a minha vida foi sempre focada na arte, porque a arte me deu visibilidade. Então, eu vi que combinava muito comigo, como surdo, e também era algo transformador, que me empoderava, me tornava forte, como surdo também, e também como surdo e gay. Todas as pessoas veem uma motivação no trabalho LGBT, e existem surdos aqui, LGBT também aqui em São Paulo, e a gente fica pensando como eles não recebem informação, como é a vida deles. É muito difícil por conta da comunicação. Não tem, isso atrapalha muito, porque eles não conhecem, eles não têm maturidade, não têm discernimento do que acontece, não sabem como que as coisas acontecem. Então, o surdo parece que está sempre afastado da sociedade, está sempre separado. E aí, eles ficam, surdos e ouvintes ficam separados. Os surdos dentro da comunidade deles. Então, falta o quê? Falta legenda, falta intérprete, para que eles possam participar da sociedade. Há um tempo atrás, a acessibilidade aqui em São Paulo era muito frágil, não tinha. Agora está melhorando, a gente percebe que os surdos estão começando a participar de tudo. Por quê? Ainda falta visibilidade, ainda falta os surdos participarem dos eventos, falta muita coisa ainda. Nosso trabalho dentro da cultura surda é ensinando crianças, ensinando poesia para crianças. Então, ajudando os surdos a se olharem, a entenderem as suas dores, as suas angústias e mostrarem isso ao mundo, falar para as pessoas, contar para as pessoas o que eles sentem através da poesia. É como um manifesto, não manipular as pessoas, mas se manifestar através da arte. Olá, boa noite. O meu nome é Malu e essa é a minha sinalização na comunidade surda. Eu achei muito interessante a fala do Léo, porque eu fiquei imaginando aqui, eu vi que o campo da poesia, lá no Facebook, eu vi muita poesia, né? Mas a maioria dos vídeos que eu vi sobre poesia são sobre temas LGBT, realmente. Mas eu acho que não tem LGBT surdos, entende? Eu acho que falta ainda algum modelo, alguém que possa representar. Eu acho que a maioria dos LGBTs, eles realmente, eu acho que falta realmente surdos LGBTs. Precisa também de sinais, né, nessa área, realmente. Mas realmente, falta esse modelo. Eu acho também, o segundo ponto que eu queria explicar, esqueci um pouco o que eu ia falar. É verdade. Falta de comunicação, realmente, existe. Eu fico imaginando que a maioria dos surdos, eles são de família ouvinte, eles nasceram numa família ouvinte. E a família ouvinte, ela não tem como se comunicar. O surdo, ele acaba crescendo sem comunicação com a família. Então, eu fico pensando, como que você conta para a família que você é gay? Como? É muito difícil. Por exemplo, eu acho que não tem problema realmente, né? Porque eu oralizo, né? Eu sou surda, mas eu oralizo, então eu consigo me comunicar com a minha família. E eu contei, eu sou lésbica, isso resolveu já, mas eu fico imaginando, a maioria dos meus amigos surdos, eles não têm essa mesma comunicação, tem vários problemas com a comunicação, e eu fico preocupada com a maioria dos meus amigos. E parece que eu não faço parte muito desse grupo, né? Eu acho que é necessário que a gente entenda, por exemplo, a comunicação com a família também. Eu acho que a informação é importante. Por exemplo, parece as doenças, AIDS, por exemplo, também precisa. Eu fico preocupada como que essa informação chega nas pessoas surdas, entende? Eu acho que é muito difícil. Boa noite a todos.
Quero agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui hoje. Agradecer ao Maciel, todo mundo da Secretaria, da Parada LGBT, por essa oportunidade, falar um pouquinho aí sobre protagonismo de pessoas com deficiência LGBT+, e um mundo completamente novo para muita gente, e para a gente que vive isso dia após dia há muito tempo. Talvez muitas pessoas aqui engolem a seco, vivem uma vida bastante ausente da sociedade, com medo, com receio de saber o que vai acontecer adiante, tendo uma deficiência, né, pertencendo às tais siglas que a sociedade prefere lidar de forma preconceituosa ou de forma omissa, LGBT+. E eu vou relatar um fato que aconteceu comigo em setembro, uma situação foi bem interessante, que eu fui visitar a Sexy Fair, né, a feira erótica do Rio de Janeiro, no dia 7 de setembro, e tivemos audiodescrição lá, de forma voluntária. Então uma conhecida realizou a audiodescrição, e o que a gente mais pôde perceber é o quanto as pessoas elas estão despreparadas por falta de vontade. A organização do evento em si foi maravilhosa, se dispôs, colocou pessoas qualificadas para nos orientar dentro dos estandes, ao longo de todo o evento, mas eu percebia o quanto a sociedade ela tem dois preconceitos. E quando a gente fala do LGBT e quando a gente fala das pessoas com deficiência, é um duplo preconceito. E se a pessoa for negra, é um triplo preconceito. E aí eu comecei a pensar, puxa, quanto tempo mais que a gente precisa ter que mostrar para a sociedade alguma coisa que é óbvia. Porque, exatamente, como o irmão do Léo falou, eu não preciso falar para você que eu sou hétero, como você não precisa me falar que você é gay. É uma questão de respeito. As pessoas elas não precisam disso. Da mesma forma que nós, tendo algum tipo de deficiência, nós precisamos falar que temos uma deficiência. Será que para muitas pessoas com deficiência, talvez a deficiência auditiva seja a menos perceptível quando eles não estão se comunicando? Mas quando eles estão em comunicação, claro que é perceptível. E será que as pessoas elas têm que o tempo todo jogar na nossa cara, ai, desculpa, eu não sei como lidar com você. Eu sei que é um pedido de desculpa, eu sei que a gente tem que ser bastante empático, se colocar no lugar das outras pessoas, mas o tempo todo, isso no meu trabalho, hoje no dia a dia, eu falo, as pessoas falam, Diego, calma, se põe no lugar dela. Eu falo assim, e quantas vezes essa pessoa se colocou no meu lugar? Boa noite. Eu não vou falar muito, porque eu acho que, na verdade, eu agradeço extremamente o carinho, mas eu acho que eu não tinha nem que estar aqui na frente, eu tinha que estar aí, porque nessa troca de informações que está tendo aqui hoje, riquíssima inclusive, eu acho que minha maior função aqui é absorver informação, não é transmitir. Eu tenho muito mais para aprender aqui do que para ensinar. Só que gostaria de falar uma coisinha, que vocês falaram muito sobre a representatividade. Eu acho que uma coisa que dificulta para que as pessoas ajam com naturalidade com as pessoas que têm deficiência, ou que são LGBT, ou que têm deficiência e são LGBT, é a representatividade de vocês nas artes, nas mídias gerais. Eu nunca senti falta de representatividade de quem eu sou, nunca me senti não representado em nada que eu vi. Eu sempre via em alguma história um homem hétero, cis, branco, de classe média, não sofrendo, nunca sendo oprimido. Então, eu acho que a partir do momento em que se tem mais representatividade de vocês nas artes, nas mídias gerais, isso facilita um pouco, tira da invisibilidade mesmo. Então, eu acho que a luta de vocês é maravilhosa, é certa, é legítima, e eu espero que avance, porque isso vai fazer com que mais pessoas tenham disponibilidade, porque a empatia não é só algo natural da pessoa de se colocar no ambiente. O filme me trouxe muito isso. O filme me ensinou
a enxergar a falta de representatividade, que eu nunca tinha reparado. E nunca tinha reparado mesmo, eu tinha 18 anos, vivia numa bolha, vivo ainda, mas vou aos poucos furando ela. Esse tipo de bolha não se desfaz, infelizmente. Você vai furando e ela vai criando furos, e desses furos vão entrando novos ares e você vai aprendendo novas coisas. Bom, boa noite a todos, todas e todos. Meu nome é Silvana Jimenez, né? Eu trabalho na Secretaria de Cultura, na assessoria de gêneros e etnia, sou militante do movimento das pessoas com deficiência e do movimento LGBT, né? O nosso papel aqui é falar um pouco da sexualidade, né? Eu acho que falar de pessoa com deficiência já é um pouco complicado. Imaginar, como a gente viu aqui no painel anterior, que as pessoas com deficiência têm sexualidade é um problema, né? As pessoas acham que nós somos assexuados, né? Ou nós somos intersexuados, né? Ou a gente não tem nada, ou a gente é tarado, né? Nunca há um meio termo, né? Nós, do movimento, começamos a falar sobre nossa sexualidade abertamente há menos de 10 anos. Porque foi o que a Isane disse aqui. Nossos pais nos veem como anjos, como crianças. E mesmo que fôssemos crianças, as crianças possuem sexualidade, né? O primeiro contato do ser humano, né? Ele é um contato sexual, né? Quando o neném mama no seio da mãe. É um contato de amor, né? Então, mesmo que fôssemos infantis, teríamos uma sexualidade. Boa noite, meu nome é Paula. Bom, eu sou fisioterapeuta, trabalhei como fisioterapeuta há bastante tempo, depois fui para a Secretaria da Pessoa com Deficiência e hoje trabalho no Ministério Público, né? Um órgão bem difícil de se falar de pessoa com deficiência, né? Que dirá de pessoa com deficiência LGBT ou afins. Mas eu acho que assim, todo mundo já falou bastante coisa sobre a sexualidade da pessoa com deficiência e tal. E o que eu queria trazer assim para a discussão não é a dificuldade que eu tenho com relação à minha sexualidade enquanto pessoa com deficiência, enquanto mulher homossexual cadeirante, né? Trazer uma reflexão para os direitos sexuais e para os direitos reprodutivos daqueles que não têm a independência de estar aqui hoje falando ou se expressando como a gente, né? Porque por mais preconceito que a gente sofra, por mais que pensem que a minha mulher é a minha irmã porque ela também está na cadeira, então a gente tem uma família inteira de deficiência, né? Eu tenho deficiência, meu irmão tem deficiência, minha mãe tem deficiência, parece que todo mundo tem que ser deficiente, então a gente é tudo irmão, né? Por mais que a gente tenha essas dificuldades do dia a dia, num outro encontro que nós tivemos para discutir sobre isso, inclusive estava a Silvana também, estava a Ivone, porque no final das contas são sempre os mesmos que militam e que dão a cara a tapa, estava Daniel também. Eu contei a história de um amigo que foi meu paciente, eu trabalhei na ACD um tempo, foi meu paciente na ACD também,
que foi um menino que tinha paralisia cerebral, ele era extremamente comprometido, não tinha condição de falar, ele se expressava através de uma prancha de comunicação e ele era gay. E aí ele tinha muita dificuldade de conseguir sair, porque para todo lugar que ele ia, ele tinha que levar a mãe, né? E o fato dele ter um comprometimento motor muito grande, né? Como seria para ele chegar em alguém? Ele teria que pedir para a mãe dele empurrar ele até tal pessoa, né? Como será que alguém olharia para ele? Será que alguém sentiria atração por ele? E o Lucas, ele utilizava muito da internet, porque ele era super inteligente e se comunicava muito bem. E aí ele conhecia muito as pessoas, falava, conversava, e depois ele falava, então, eu tenho uma deficiência. E aí as pessoas que já estavam super envolvidas com ele e tal, acabavam desconsiderando o fato dele ter uma deficiência bastante severa. Mas o fato é que certa vez ele me mandou uma mensagem falando que ele tinha muita dificuldade, que ele nunca tinha, com 18 anos, ele nunca tinha beijado, ele era virgem. Ele falou, eu não quero morrer sem ter um grande amor, eu não quero morrer sem viver a minha sexualidade. E como toda história trágica, ele acabou falecendo por conta de um câncer e ele morreu sem viver a sexualidade dele, né? Sem ter nenhuma experiência afetiva, sem nenhuma experiência sexual, e desde então a minha ficha caiu e eu pensei, poxa, às vezes eu fico falando bastante das dificuldades que a gente encontra, porque se a gente quer ir no motel, o motel tem escada, como é que a gente sai do carro porque é tudo estreito, né? Então a gente às vezes fica confabulando esse tipo de dificuldade, mas depois do que aconteceu com o Lucas, eu parei para pensar qual era de fato a maior dificuldade de todas, e aí eu enxerguei que a dificuldade das pessoas que têm um comprometimento mais severo, para mim, é a maior de todas. E desde então, sempre que eu estou em algum lugar que eu falo sobre sexualidade, eu trago essa reflexão para a sexualidade das pessoas com um comprometimento maior e para aquelas pessoas que não têm autonomia. Porque hoje, se eu quiser paquerar, se eu quiser sair, eu ponho minha cadeira no carro e vou. Olá pessoal, tudo bem? Prazer, eu me chamo Cássia, sou natural aqui de Fortaleza. Está sendo uma honra estar gravando esse vídeo para vocês, né, nesse fórum que eu queria estar presente, mas infelizmente devido à distância não teve como eu comparecer, mas que seja um debate legal, que surjam ideias, surgem coisas que venham agregar para o nosso grupo e fazer esse grupo cada vez ficar mais forte, né, e ficar visível aí como hoje já está. Eu sou uma garota trans, tenho 29 anos, tenho nanismo e eu tô aqui a convite do Marcel para falar um pouco, né, sobre esses dois temas que estão sendo abordados aí no fórum, que eu achei muito importante. Nós hoje vivemos um mundo onde o nosso meio LGBTQI vem crescendo cada vez mais, vem se fortalecendo, vem mostrando para que veio, né? Vem mostrando as suas ideias, mostrando que nós somos gente, mostramos que nós somos seres humanos, mostramos que nós somos capazes de estar em vários ambientes, mostrando que nós temos garras, tanto para trabalhar, quanto para criar, quanto para sermos pessoas. E isso é muito importante, né? A gente vem tendo uma visibilidade aí desde o passado, né? Também devido a muitas pessoas estarem com essa voz ativa, estarem já falando há tempos atrás, até mesmo antes de eu nascer. E hoje a gente vê uma visibilidade muito grande, né? A gente sai de praticamente, somos hoje protagonistas de muitas coisas, né? Hoje em dia, essa visão que as pessoas têm de pessoas do nosso grupo vem sendo menos
preconceituosa. As pessoas vêm mais se alertando, as pessoas vêm apoiando, as pessoas vêm junto, né? As pessoas vêm dizendo, ela não é diferente, ela é igual, a opção dela não tem nada a ver, a deficiência dela, e por ela ser trans, por ela ser lésbica, por ela ser bi, por ele ser homossexual, não tem nada a ver, ele é ser humano, ele é pessoa. E a gente, com o nosso grito que nós estamos fazendo nesses últimos anos, a gente vem tendo essa diferença, a gente percebe que as pessoas estão olhando pra gente já com um olhar de amor, um olhar de pessoa, né? Um olhar de ser humano.